Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espero que você participe, que você possa estar aqui presente de uma forma toda especial. Eu glorifico a Deus pelo amor dEle, pela graça dEle, pela miséria. Para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, eu quero aqui, estou usando a Bíblia de Estudo John Wesley, uma Bíblia de Estudo maravilhosa. Sempre estou fazendo lives, eu sou o professor Nelson, bacharel em Teologia, doutor em Psicanálise, etc. E graças a Deus as nossas lives, elas têm alcançado um sucesso muito grande. Deus tem abençoado de uma forma muito especial, as pessoas têm participado, têm sido abençoadas e o nome do Senhor tem sido glorificado através das nossas lives. Nós iremos aqui passar uns 30 minutos mais ou menos e vamos falar sobre o que é uma voz profética. E como texto nós vamos ler João 10:27, eu vou ler aqui no arquivo que eu preparei. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. É uma profecia, na realidade, em sua forma mais simples. É apenas ouvir a voz do Espírito Santo e repetir o que ele disse. E 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 31, diz, nas palavras de Paulo, pois todos vocês podem profetizar um de cada vez. Deixa eu ver as pessoas que estão entrando aí, que Deus abençoe. Estou sem óculos, mas na próxima semana já vou estar com meu óculos. Eliana, Antônio, João, várias pessoas aí, que Deus abençoe vocês, ok? E antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura, na realidade, ela é dada ou provém de fácil interpretação, de uma fácil interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na nossa interpretação, né? No nosso intelecto, conforme o nosso intelecto, porém, a profecia ela foi dada pelo Espírito Santo. Homens que falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Vocês que estão entrando aí, que Deus abençoe a todos, e vocês podem compartilhar com outras pessoas. Segundo Pedro, capítulo 1, 20-21, é o que fala aí que nenhuma profecia é dada assim pelo nosso intelecto, mas pela inspiração do Espírito Santo. No Velho Testamento, os profetas, eles recebiam do Espírito Santo, pousava sobre eles, eles profetizavam. Mas no Novo Testamento, aí nós vemos o Espírito Santo atuando internamente na vida da igreja. Deixa eu ver se eu leio aqui. Maria de Lourdes, Ana Cristina, Eloá, que Deus abençoe, ok? E a voz profética, ela ecoa, ela é proclamada em toda a história da humanidade, é a proclamação da soberania do céu sobre a terra. E o profeta, ele é uma pessoa comissionada, chamada por Deus para ser um nabi, que é hebraico, para ensinar, né, a palavra de Deus. Ele é um emissor da voz de Deus, ele ouve de Deus e transmite para o povo. E o profeta no Velho Testamento, ontem nós falamos, se não crê nisso, então por favor saia da live, vai. A voz profética ecoa na história como uma proclamação da soberania do céu sobre a terra. E o profeta, ele é um emissor da palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Quem não crê, então, não é possível.
Uma das verdades que mais distinguem o Deus da revelação bíblica, porque ele é um Deus que fala, ele é um Deus que se revela, ele é um Deus que se manifesta através dos seus servos, através de suas servas, trazendo a palavra do Senhor. Sim, minha amiga, a live é pública, mas eu estou dizendo, você não crê, é uma opção sua. Mas se você não crê, você pode sair da live sem nenhum problema, ok? Tranquilo, sem nenhum problema. Não estou aqui xingando você, nem com raiva de você. Só estou dizendo, porque se eu não creio em uma coisa, eu não sigo. Que Deus lhe abençoe, tá? Uma das verdades que realmente distingue o Deus da revelação bíblica, ele é um Deus que se interessa em manifestar-se ao homem. É um Deus que fala ao coração do ser humano. E ao contrário dos ídolos pagãos, que sendo mortos, eles são mudos, não falam. E o Deus vivo falou, e ele se expressou, ele proclamou, a palavra dele cumpre-se a cada momento, a palavra dele cumpre-se a cada instante. E ele continua falando, Deus fala através da natureza, Deus fala através de sonhos, através de uma palavra, através de uma criança, através de uma pessoa, através de uma situação. Deus fala realmente com cada um de nós. Deus fala com seus filhos. E nós sabemos, queridos, que o Senhor, ele é soberano de uma forma toda especial. E nós queremos que Deus, ele possa utilizar-se das pessoas para que as pessoas elas possam ouvir a palavra de Deus de uma forma maravilhosa. Um emissário divino é um embaixador que ele traz em si a mensagem do Senhor, a mensagem divina aos corações. E na lei, por exemplo, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz. Deuteronômio capítulo 30 e o versículo 20. E nos dado, através da sua palavra, a sua manifestação. E nos escritos da sabedoria, nós vemos, oxalá ouvisses hoje a sua voz. Nós ouvimos a voz de Deus, nós ouvimos a voz do Senhor, e a voz do Senhor, ela é soberana. A voz do Senhor, ela ecoa nos corações. Nos profetas, nós vemos aí muitas pessoas que são duras de coração, mas Deus está mostrando para Jeremias e para outros profetas que o povo, eles endurecem a voz, eles endurecem os sentidos e eles não querem ouvir a palavra do Senhor. Não querem dar ouvidos à voz do Senhor que se revela a cada dia. E o povo se recusa a ouvir as palavras do Senhor. O trágico nessa situação é, na realidade, o povo de Israel. Eles precisavam de ouvir a voz do Senhor. Deus estava a cada dia orientando, Deus estava a cada dia manifestando-se, mas eles sempre estavam em rebeldia. Muito obrigado a todos vocês que estão entrando aí, tá? E o resultado foi o juízo de Deus sobre o povo, visto que eu clamei a eles e não me ouviram. Eles também clamaram e eu não os ouvi. Nós podemos conferir isso com Zacarias capítulo 7, versículo 13, com Jeremias capítulo 21 e versículo 10. E nós precisamos, na realidade, de ouvirmos a voz profética do Senhor. E a voz profética, ela entra justamente, confronta o pecado, confronta a iniquidade. E os profetas, eles são enviados por Deus em tempos de crise, em tempos de assolamento da iniquidade, sobre a vida espiritual do povo, quando o povo está desviando-se da palavra de Deus, quando o povo não quer obedecer, quando o povo não quer ouvir, e quando não ouvimos a palavra do Senhor, nós vamos entrar em uma grande complicação. Por quê? Vamos entrar no estágio de desobediência.
Quando as ervas daninhas da malignidade se espalham pelas entranhas da sociedade humana e do culto que é devido ao Senhor, aí nós vemos aí o Senhor bradando, o Senhor falando para que o povo se converta, para que o povo tome uma atitude e volte-se e convertam-se ao Senhor nosso Deus. O que é que nós precisamos? Nós precisamos confessar os nossos pecados, confessar os nossos erros. O profeta Elias foi levantado por Deus para entregar, para entregar uma mensagem e estipar um sistema satânico ofensivo e declaradamente alheio a Deus, que se instalou aí no meio do povo de Deus, no meio do povo de Israel. Um homem que vivia na presença do Senhor, um homem que tinha realmente uma comunhão com Deus, porém o povo estava desviando-se. Deus sempre levanta alguém para nos admoestar. Deus sempre levanta alguém para nos aconselhar. Deus sempre levanta alguém para dizer: ei, você precisa tomar uma atitude, você precisa reconhecer a minha presença, reconhecer a minha glória e aquilo que eu estou pedindo para você. Então, o ministério profético, na realidade, ele é um ministério de proclamação. E o profeta, ele é levantado para destruir, para arraigar, para proclamar, para advertir, para trazer ao povo um conhecimento de que eles devem realmente mudar o caminho em que eles estão seguindo e terem um arrependimento. A palavra do Senhor nos diz que se este povo que se chama pelo meu nome orar, buscar a minha presença, se converter dos seus maus caminhos, confessar os seus pecados, eu ouvirei dos céus a sua oração e sararei a sua terra. O caminho, na realidade, é humilhação. Se nos humilharmos diante da presença do Senhor nosso Deus, Ele nos exaltará. E após a guerra civil, teve início no reino após Salomão, que foram unidos sob a liderança de Deus e se instala no reinado, um reinado de iniquidade. E conforme aí nós vemos a batalha muito forte, aí dividindo no reino do norte, com grande intensidade, crescer cada vez mais, mas comumente chamado de Israel, e no reino do sul, que referia-se a Judá, essa divisão permanecia entre eles e os judeus foram levados ao cativeiro. No início dessa divisão aí, até o cativeiro de Israel, temos um período de aproximadamente 200 anos. O reino do norte teve 19 monarcas e todos eles foram ímpios. Observem que eles estavam, na realidade, em discordância com aquilo que Deus exigia deles, eram realmente pessoas ímpias. E todos eles foram ímpios, como nós já falamos aqui. 19 líderes nacionais em sucessão, fazendo o que era mal perante o Senhor. E esse ambiente, ele tem o seu domínio em Israel até a invasão dos assírios em 722 antes de Cristo. O reinado do sul, por outro lado, estava sob a liderança de 12 governantes durante um período de 300 anos. 8 desses reis fizeram o que na realidade a palavra de Deus pedia, mas 9 deles foram ímpios e não ouviram a voz de Deus. O reino do sul, Judá, na realidade, terminou com a destruição de Jerusalém, no ano de 586 a.C. E, subsequentemente, o cativeiro babilônico, que teve uma duração de 70 anos, eles foram levados cativos. E nós vemos aí que no Reino do Sul, mais tarde, houve um reavivamento através de Neemias, Esdras e Zorobabel, que eles voltaram do exílio e eles voltaram
com muita força, voltaram para a terra de seus antepassados, reconstruíram, né? Houve uma reconstrução muito grande do templo, uma restauração da adoração ao Deus verdadeiro, porque o povo estava desviado, o povo estava seguindo os seus caminhos, seguindo os seus pensamentos, e Deus levantou aí essas 3 colunas fortíssimas, Neemias, Esdras e Zorobabel, para que eles pudessem elaborar um processo de restauração. E durante esse período, nós vemos aí do Reino do Norte e do Sul, pelo fato do pecado, pelo fato da desobediência, da iniquidade, Deus enviou vários profetas, Deus enviou várias pessoas para combater, né, para falar sobre a apostasia do povo hebreu. Deus enviando assim esses canais, que era o seu porta-voz, para levar aos governantes uma mensagem de arrependimento. O profeta, ele tem uma mensagem de Deus ao coração da humanidade, ao nosso coração, para que nós possamos proclamar as verdades eternas e dizer assim: ei, você precisa se converter, você precisa tomar uma atitude, você precisa estudar a palavra de Deus, você precisa voltar ao processo da verdadeira adoração, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E ser profeta, na realidade, não é fácil. O chamado profeta é um chamado realmente de sofrimento, porque o profeta, Maria das Dores, Deus abençoe, tá? O profeta, ele tem uma mensagem de arrependimento, ele tem uma mensagem de restauração para a vida de cada pessoa. E nós precisamos, na realidade, entender que Deus, ele nos chama a cada instante, ele nos chama a cada momento, para que nós possamos entender a palavra do Senhor. A palavra do Senhor de uma forma muito especial, de uma forma sublime, de uma forma maravilhosa, porque Deus Deus faz, Deus executa, Deus trabalha, Deus fala, Deus aconselha, Deus determina aquilo que nós precisamos fazer. A maioria dos governantes, na realidade, queriam distância da mensagem dos profetas, dos ungidos do Senhor. Mas a voz profética, ela traz para as nossas vidas um despertar, um mover espiritual, um olhar diferente para as coisas que estão acontecendo. E aí, ouvindo o conselho de Deus, a exortação de Deus, nós vamos compreendendo que Deus, ele quer o melhor para nós. Deus, ele quer o melhor para ti. Deus, ele quer o melhor para a minha vida. Mauro, Deus abençoe. Deixa eu ver, Mauro, Erutides. A terra ficou contaminada pela idolatria, pela feitiçaria. Esse era, na realidade, o cenário daquele momento, o cenário daquela ocasião. O pessoal estava em um cenário espiritual devastador, os lugares altos, e a adoração a Deus que estava em defasagem, as práticas ocultistas e animistas do culto aos deuses da terra. E aí, meus queridos, o que é que nós vemos aí? O termo lugares altos geralmente se refere aos lugares onde eram oferecidos sacrifícios pagãos. E Deus não aceitava essa adoração aos deuses pagãos e também aos ídolos, porque Ele é o único Deus verdadeiro que exige a verdadeira adoração, e Ele não aceita outro Deus além dele. Ele é o único Senhor. De forma aberta e ousada, com muita ousadia, o que é que nós vamos observar aí? O rei Jeroboão promoveu a idolatria nesses lugares. E nós observamos aí que nesta situação, neste cenário, ele reinou 22 anos como um homem enganador, como um homem assassino. E o Reino do Norte teve, na realidade, um mau começo com Jeroboão. Então veio Nadab.
seu filho e sucessor, o qual reinou em seu lugar. E foi de 22 anos o tempo que reinou Jeroboão. Nós vemos isso em 1 Reis, capítulo 14, o versículo 20, e capítulo 15, e versículo 25. Aí nós vemos aí quem aparecendo? O ministério profético de Elias e Eliseu. Deus levanta esses homens, esses profetas, para um despertamento espiritual, para um balanço espiritual da nação. E a voz de Elias e Eliseu aparece na realidade após esse rei Nico, Jeroboão, ter feito de Israel um povo desviado, levando o povo a desviar-se dos caminhos do Senhor. E esse momento histórico é considerado justamente como uma vara como um termômetro, uma vara de medir o pecado subsequente de Israel em 23 ocasiões. O que é que nós vemos aí? Jeroboão é seguido por Acabe como apóstata. E a apostasia é justamente desviar-se do modelo que Deus está exigindo. E tornou-se modelo para Manassés. Nós vemos isso em 2 Reis, capítulo 21, versículo 3. Acabe de Judá, nós vemos aí, e segundo essa mesma linha, Elias é retratado como o novo Moisés, que aí vai trazer para o povo uma admoestação, uma palavra diferente, uma palavra de reavivamento espiritual. E vemos aí nessa narrativa, nesse ponto aí de 1 Reis, o relato do casamento, um casamento. Jezabel aparece aí na cena, e como se fora coisa de somenos andar, ele seguir os pecados de Jeroboão, tomou a mulher e Jezabel, e nós vemos aí a filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e adorou. Mas nós vemos que esta mulher aí, esta mulher má, né, ela proliferou ainda mais, envolvendo-se cada vez mais no ocultismo e na prostituição daquele cenário, daquela terra, naquela ocasião. O povo desviando-se, mas Deus vai levantando pessoas justamente para admoestar o povo. E a voz profética proclama arrependimento para o momento. A voz profética, ela proclama restauração. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nathalie Batista, Deus abençoe. Nós precisamos ouvir a voz de Deus para que possamos ter uma restauração em nossas vidas. A voz de Elias traz aí um avivamento espiritual e vai confrontar com o cenário. Vai confrontar com a situação. E nós vemos aí a decisão que Deus faz através de Elias em 1 Reis capítulo 18. E o despertamento espiritual antecede justamente a um grande avivamento. Oswald Sander escreveu o trecho a seguir em um livro bem antigo, chamado Robus and Fert. Elias apareceu na hora H, na hora certa, na história de Israel. Tal qual um meteoro, ele iluminou o negro céu da noite espiritual de Israel. Então vejam, queridos, que a voz profética, ela chega no momento exato. Quando o povo está desviando-se, quando há uma rebeldia sobre a terra, o que não é diferente hoje. Deus sempre tem levantado pessoas verdadeiras, pessoas que podem realmente ter uma comunhão com Deus, ter um compromisso com Deus, ter um compromisso com a sua palavra, e anunciar e proclamar as verdades do Evangelho, mostrar que o povo necessita de uma mudança, e nós estamos vivendo um cenário realmente de muita separação, que o pecado separa-nos de Deus, e nós precisamos voltar à nossa comunhão com o Senhor.
Aí nós vemos, gente, a palavra profética, na realidade, como se fosse um martelo batendo, mostrando ao povo, né? Que o povo precisa ter um despertamento espiritual, uma mudança espiritual. Na boca do profeta, a palavra é como um fogo poderoso. E como fogo poderoso, né? Que queima, que destrói. É como fogo poderoso, é como uma arma letal. A palavra de Deus, ela entra em nossos corações, ela vai invadindo o nosso ser, invadindo o nosso espírito. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Precisamos ouvir a palavra de Deus a todo instante, meus queridos. E nós vemos aí, queridos, que Deus, ele levanta alguém na hora precisa, na hora certa. E em termos espirituais, na realidade, é um tempo de desespero total. As pessoas estão desesperadas. As pessoas não sabem o que fazem, não sabem o que proclamam, não sabem em quem acreditar, porque na realidade, deixa eu ver quem está aí. Eunércia, Deus abençoe. Na realidade, o povo está tão necessitado que qualquer caminho eles se apegam. Mas é necessário ouvirmos a voz do Espírito Santo. Se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, o Senhor Jesus está à porta e bate. Se você abrir a porta, ele entra em tua casa, ele ceia contigo, você com ele. Isso significa uma grande comunhão. Deus quer esta comunhão conosco. E nós vemos aí, meus queridos, de maneira que Acabe fez muito mais provocar a ira do Senhor. E as pessoas hoje também estão provocando a ira de Deus. E o juízo de Deus está cada vez mais sobre a terra. Mas o que é que a voz profética ela faz na terra? Ela traz uma proclamação de uma mensagem de salvação, de uma mensagem de libertação, de uma mensagem que vem da parte de Deus. Todos hoje ouvem o Evangelho através da televisão, através da internet, através do rádio, através de situações. Deus está falando à terra. O Novo Testamento, na realidade, traz este reforço. Deixa eu ver aí, Silas, Manuel, que Deus abençoe. O Novo Testamento traz esse reforço, traz essa situação, mostrando-nos que Deus tem profetas na sua igreja. E vemos aí, além do Pentateuco, dos livros históricos, os profetas maiores, os profetas menores, Paulo defende o ponto de vista de um cano escrito, inspirado por Deus, através dos seus profetas. Por isso, nenhuma profecia foi dada de particular interpretação, mas através do Espírito Santo. Homens de Deus que falaram inspirados pelo Espírito Santo. E Deus constituiu os seus oráculos, os seus homens que profetizam, que proclamam em um momento em que o pessoal está necessitando de ouvir a palavra de Deus. E nós vemos Jesus Cristo, que veio como o grande profeta que se levantou entre nós, e Cristo foi constituído por Deus, enviado por Deus, e João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal forma, de uma tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Paulo, ele não aprendeu o seu evangelho aos pés dos homens, mas ele recebeu justamente a revelação do próprio Cristo. Ele teve um encontro pessoal com Jesus no caminho de Damasco, e ele, o grande apóstolo também, um grande apóstolo, um grande servo do Senhor, de uma maneira muito especial, ele proclamou a verdade ao povo. E nós temos, meus queridos, aí Elias e Eliseu, nós temos algumas proclamações deles, por intermédio da voz deles, ele alertando as consequências, porque o povo havia desviado-se, abandonado a Deus. Advertências falando sobre o julgamento, o profeta ele fala sobre julgamento, mostrando o julgamento de Deus.
que Deus está irado. Quando você vai ler o livro do Apocalipse, você vai observar os julgamentos de Deus sobre a terra, o juízo de Deus sobre a terra. Ainda esta semana, Deus, Nelsinho de Valparaíso, uau, Murilo Silva, que Deus abençoe. Deus usando pessoas, né? Ainda esta semana Deus me deu uma revelação muito forte. Eu fiz uma live sobre divinas revelações. Deus mostrando-me situações. Deus mostrando, falando de tsunamis, falando de ventos fortíssimos, falando de fome e tal, e tal, e tal. A live está aí na internet para vocês ouvirem. Deus mostrando-me situações tenebrosas, coisas difíceis. Até eu disse que eu via muito vento, como se fosse um tsunami, eu não sabia onde, e nós vimos aí o que aconteceu nos Estados Unidos. A revelação que Deus me deu foi bem antes, acho que da eleição. Nem me lembro mais. Então, Deus, ele traz essas advertências para que nós possamos tomar um posicionamento e direcionamento para os reis não entrarem em guerra contra os irmãos. O direcionamento de Deus, Deus está falando à terra a cada dia. Eu sou um profeta do Senhor, fui chamado por Deus para proclamar as verdades eternas, para proclamar as mensagens do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E a misericórdia de Deus, ela é a causa de nós não sermos consumidos. Há uma renovação dessa misericórdia do Senhor. Há uma renovação cada dia. Nós precisamos abrir o nosso coração, ok? Deixa eu ver mais quem está entrando aí. Essa misericórdia de Deus alcança as nossas vidas. E a proclamação da libertação. Nós precisamos ser libertos da escravidão, das nossas ideias, muitas vezes não estão consoante a palavra de Deus, muitas vezes opressões malignas que nos envolvem, porém Jesus, ele veio para libertar os cativos. Deixa eu ver quem está aí. Nelson, lembra do 6B? Sim, claro. Então vejam bem, queridos, nós precisamos nos convertermos ao nosso Deus, mudar a nossa vida, ok? Deus está nos chamando ao arrependimento, a uma mudança de atitude. E a denúncia do profeta é contra o erro, é contra o pecado, é contra a desobediência. E a voz divina, ela ecoa sobre a terra. A voz divina, os profetas anunciavam a palavra do Senhor para reis, para governantes, para o seu povo, para a sua nação. Deixa eu ver aí. Que Deus ajude, que Deus abençoe aí, Murilo, de uma forma muito especial. Os profetas anunciam a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor cumpre-se na boca daqueles que temem a Deus, na boca daqueles, na realidade, que servem ao Senhor. Então, meus queridos, o que é que nós devemos fazer cada dia? Ouvirmos a palavra de Deus, estarmos atentos à palavra do Senhor, porque antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Porém, algo dado pelo Espírito Santo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Isso aí nos diz a palavra de Deus de uma forma muito grande. Todos serão ensinados por Deus. A lei de Deus está em nossos corações, está em nossas vidas. O que é que nós precisamos fazer? Precisamos tomar atitude. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como os nossos antigos pais fizeram. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos que obedecer.
Porque o Senhor Jesus, ele se alegra quando nós lhe obedecemos. Precisamos obedecer a sua palavra. Precisamos buscar a presença do Senhor. A voz de Deus recoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Salmo 29, versículo 3 ao versículo 5. Deixa eu ver quem está entrando aí. Paulo, que Deus abençoe. Precisamos ouvir a voz de Deus. Deus está nos falando de várias formas, está nos falando de várias maneiras, está nos falando através da terra, está nos falando através da natureza, através das situações que estão acontecendo. Boa tarde, que Deus abençoe, Paulo. Está nos falando através das lutas, através das provas que nós temos a cada instante, temos a cada dia. O que é que eu preciso? Eu preciso estar atento à voz do Senhor. Preciso estar atento àquilo que Deus ele tem proclamado através dos seus filhos. Portanto, meus queridos, vamos ouvir a voz de Deus. Vamos obedecer a palavra do Senhor. Nós vemos que o corpo de Cristo se move através do ministério profético. Eu não estou falando aqui de falsas revelações, de pessoas que inventam revelações. Porém, você pode ouvir a voz do Senhor através dos servos do Senhor, passando pelo crivo das Santas Escrituras. Portanto, meus lindos, minhas lindas, Deus ele tem levantado profetas na terra. É claro que existem falsos profetas, mas pelo fruto, você vai descobrir quem é aquele que serve a Deus e aquele que não serve. A palavra de Deus diz: então vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Eu louvo a Deus por você que entrou aí. Vamos estar orando, Deus abençoe, ok? Eu louvo ao Senhor por você, pela sua vida. Amanhã eu irei fazer outra live à tarde, se Deus quiser. E aqui, meus lindos, eu encerro falando aqui em 1 Coríntios, capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, principalmente o dom de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para pessoas, mas fala para Deus, ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. E a palavra do Senhor aqui em 1 Coríntios capítulo 14 fala justamente sobre o exercício dos dons espirituais. E nós precisamos entender que a profecia é justamente um dom espiritual, ok? Depois nós vemos aqui uma parte que fala sobre a ordem no culto. E nós vemos em Efésios também falando sobre esse ministério. Nós vemos falando sobre os apóstolos, aqueles que proclamam a mensagem do Senhor, a mensagem de Deus. Portanto, nesta tarde, que você seja um profeta do Senhor, que você levante-se para profetizar aquilo que Deus ele tem mostrado cada dia, e que tenhamos coragem de proclamar as verdades do Senhor e de mostrar para o povo que o povo necessita de uma mudança. Cada dia, eu e você, nós precisamos de uma mudança espiritual para que o Senhor ele possa nos dar a graça de profetizar, a graça de proclamar as verdades do Senhor, as verdades eternas, ok? E aqui em Efésios capítulo 4, versículo 7 diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, ok? Segundo a medida da fé, segundo a medida do dom de Cristo. Aí nós temos aí o ministério profético sendo
distribuído no meio da igreja, no meio da casa do Senhor. E Efésios capítulo 3 diz aqui sobre Paulo: por esta razão eu, Paulo, prisioneiro do Senhor Jesus Cristo, por amor de vocês e aos gentios. Então vejam que nós profetizamos porque amamos as pessoas. Precisamos amar as pessoas a cada instante, a cada momento, e segundo a graça que Deus a cada um de nós. E diz aqui, versículo 8 do capítulo 3 de Efésios: a mim, o menor dos apóstolos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, a manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante muito tempo, tempos passados, esteve oculto, mas agora está presente através do dom de Cristo, através da graça de Cristo, ok? Finalizando aqui, eu quero dizer para você, deixa eu ver quem mais entrou aí. Paulo, que Deus abençoe. Eu quero dizer para você que Deus tem um chamado para cada um de nós. Vamos proclamar as verdades do Senhor e vamos levar ao mundo a palavra de Deus, porque nós somos a casa espiritual do Senhor, nós somos o templo do Senhor, somos uma geração eleita para proclamar as verdades eternas. Nós somos sacerdócio real e propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos profetas da luz em meio a um mundo tenebroso, em meio às trevas, em meio à solidão, em meio às dificuldades, em meio ao caos, em meio a uma situação tão difícil. Deus, ele tem levantado pessoas para proclamar a sua palavra. Jair, que Deus abençoe. Paulo, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Maria Helena, que Deus abençoe, que Deus ajude, de uma forma toda especial. E orem por mim, eu estarei orando por vocês. Amanhã, se Deus quiser, às 14 horas, estaremos fazendo outra live. Que Deus abençoe a todos vocês de uma forma toda especial. Se vocês podem curtir, se vocês podem passar para outras pessoas, e vamos continuar proclamando a mensagem do Evangelho. Todos nós somos falhos, todos nós temos os nossos defeitos, mas existe um Deus que perdoa os nossos pecados. E a minha palavra final é: vamos mudar a nossa vida. Vamos observar os acontecimentos e vamos ser uma voz profética. Vamos ser uma voz de bênção para as pessoas. Você é uma bênção. Todos vocês são uma bênção. Um grande beijo, um grande abraço. Que Deus abençoe em nome de Jesus.